campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. E amanhã o Santos Futebol Clube pode colocar um ponto final nessa história. Pode finalmente encerrar este ciclo. Pode festejar o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E agora o Bruno Migliozzi, às 19 horas mais 15 minutos, conta tudo aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. O que o Santos precisa fazer para dar adeus à Série B do Campeonato Brasileiro, Bruno? Boa noite. Fala, Soler, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. A matemática é muito simples e hoje aliada da equipe do Santos, que precisa, claro, além de vencer a equipe do Vila Nova, que o Ceará não vença o time do Avaí. Então empate ou derrota do Ceará no duelo contra o Avaí, que também acontece amanhã, garante o Santos na primeira divisão do ano que vem. E assim, não vou dizer que o Santos precisa disso para subir, porque a situação é muito confortável. O Peixe tem aí 8 pontos de vantagem em relação ao Ceará, com 12 pontos restando para serem disputados. Então apenas uma catástrofe absoluta tiraria o Santos do G4, o que, vamos combinar, não vai acontecer. O Santos já está garantido na Série A. E com isso, Soler, a preocupação já começa a ser, inclusive em relação a alguns nomes para o ano que vem, porque o Peixe tem aí algumas preocupações financeiras, devido a alguns nomes, jogadores que recebem menos do que recebiam durante toda a carreira, aí, né? Jogadores de grande nome, de Série A de Brasileirão, e que devem passar a receber salários maiores nessa renovação que é automática de contrato de alguns nomes. Falo de Gil, Juliano e William Bigode, jogadores que, ao o Santos conseguir o acesso, terão seus vínculos renovados e também com um aumento salarial considerável. O Julio Furque é outro que também vai ter um aumento salarial, jogadores que vão se readequar à realidade da Série A, e com isso o Santos tem que pensar em se estruturar financeiramente para conseguir pagar tudo isso de gente que continua no elenco do Santos, um elenco envelhecido e que passa a ser também um elenco caro a partir do ano que vem, isso porque ainda nem contratou. E esses 4 jogadores que você citou não tem um grande valor de mercado, né? Não, então, se o Santos for vender algum desses jogadores, não pega quase nada de dinheiro, né? Pois é, o pensamento não é esse. Alguns deles, inclusive, devem ter um contrato mais curto. O Gil é um dos casos, já que pensa em aposentadoria, a tendência é que assine apenas por mais um ano com a equipe do Santos nesse processo de renovação. Mas tem outras buchas, né, que o Santos tem que lidar, já pensando no ano que vem, um planejamento que já começa a acontecer em relação a jogadores que estão emprestados, e esse sim com algum valor de mercado. O caso do Soteldo, que ainda não tem sua situação definida, ele deve se representar ao Santos no final do ano, caso o Grêmio não exerça a opção de compra, que existe também um acordo ali, uma proposta, na verdade, do Grêmio de envolver alguns jogadores no negócio, pagar 3 milhões de dólares dos 8 que o Santos pede para conseguir fechar esse acordo pela permanência do atual camisa 7 do Grêmio, e também a situação do Morelos, né, que segue fora dos gramados na Colômbia depois quase foi preso, né? Pois é, quase foi preso. Ele está prestando serviço comunitário porque provocou um acidente de trânsito embriagado. O Morelos, o que também prejudica demais o valor de mercado do jogador uma situação como essa. 2 nomes de salários muito altos que o Santos tem que se preocupar para o ano que vem, e esse planejamento já começa a acontecer. Ainda aproveitando, Soler, falei desses processos de renovação automática, não citei o Serginho, é outro que também terá seu contrato renovado automaticamente com o acesso do Santos para a primeira divisão. Então, o Peixe, que começa a pensar em ter um elenco um pouco mais forte, quem sabe com investimentos maiores para não passar o mesmo sufoco na Série A do ano que vem, vê que o elenco vai ser praticamente a mesma coisa. Os jogadores vão ficando, tendo seus contratos renovados, e dificilmente vão deixar o Santos esses nomes que eu mencionei. Falando do jogo de amanhã, 4h30 contra o Vila Nova, esse sim que deve selar a classificação do Santos para a Série A do ano que vem. Alguns problemas para o técnico Fábio Carille, esse outro que não deve permanecer para o ano que vem. Na zaga, principalmente, o Jair tá fora por lesão, ainda com problemas musculares, e o Luan Pérez voltou, mas ainda tá meia bomba, se recuperando, por isso o João Basso é quem vai pro jogo. Pelo lado direito, o Rainer também tá mais inteiro do que o JP Sherman, deve ser a opção do Carille. Com isso, um Santos provável. Tem no gol Gabriel Brazão, que volta de suspensão, na direita o Rainer, zaga de João Basso e Gil, pela esquerda o Escobar vai jogar, meio de campo de João Schmidt, Diego Pituca e Juliano, com Serginho jogando de um lado de novo, uma sequência como titular, que inclusive já pontua o porquê que ele ganhou essa sequência. Do outro lado, Guilherme, o centroavante é o Wendel Silva, o centroavante do Santos. Pode pontuar então, por que o Serginho tem essa sequência no time titular? Ele tinha uma cláusula na renovação dele no contrato que indicava a necessidade de ser titular em uma porcentagem de jogos do Santos, e ele vem numa sequência de 4 jogos como titular. Igual do Bigode, né? Isso, igual do Bigode, é uma sequência de 4 jogos. Eu imagino que seja alguma coisa costurada, porque foi realmente algo bem imediato. O Juliano à disposição, deixou de utilizar atacantes, colocou o Serginho
radinho aberto que ele não fez o ano inteiro, e aí ele vem numa sequência de 4 jogos, justamente o que precisava para que tivesse essa cláusula de renovação automática. Meu Deus, o cara precisava fazer 4 jogos pra renovar. Na verdade são 6 jogos, se eu não me engano, que a porcentagem em relação à Série B era o que faltava. Então, a partir de agora já bateu, e se ele continuar jogando, aí deve ser por mérito dele. Ou não, né? Restando 4 jogos Como pro Santos você terminar já a Série disse, B. né? Carille pode sair, então... Carille, né? Renova aí com os caras que eu tô indo embora, né? Pois é, eu imagino que seja Não mais vai ou menos ser por aí. mais problema pro Carille ano que vem, né? Ele deu uma resposta na última coletiva dizendo que participa sim do processo de pensamento do elenco pro ano que vem. Mas a gente sabe que tem um limite, né, no que o cara ele vai poder opinar ou não, principalmente quando a saída dele é iminente e o próprio treinador já não gosta mais de falar sobre o futuro. Marcelo Teixeira não nega quando fala que pensa em mudar o futebol do Santos pro ano que vem. Então, realmente é uma relação em vias de terminar. E amanhã, então, na Vila Viva Sorte, vocês vão acompanhar esta partida entre Santos e Vila Nova, podendo marcar o retorno do Santos, o acesso do Santos para a elite do futebol brasileiro, narração do Canhão Rogério Assis, a partir das 4 horas da tarde, com bola rolando às 4h30, comentários de Cláudio Zaidan, abração pro Zaidan e pro Manuel, as reportagens do Bruno Migliozzi, com o intervalo, o apito final na apresentação do Felipe Melo. Mais alguma coisa sobre o Santos Futebol Clube, meu caro Bruno Migliozzi? Mais uma coisa, o Miguelito, Soler, ainda voltou, né? ele voltou, se recuperou de um problema que ele teve ali de virose, né? Passou mal quando voltou da seleção, agora está inteiro, mas não será relacionado para a partida de amanhã. Porque o Serginho precisa bater o número de jogos, né? Pois é mais ou menos por aí. Cara, é bizarra essa situação, é bizarro, né? Não que, pô, o Miguelito ele seja o Edu, né? O Edu ponto esquerdo, não que ele seja o longe Coutinho, disso. não que, pô, ele seja o Neymar, não. Mas que, cara, você olha pro que o Santos tem, ele tem condições de jogar nesse time, Que né? ele não teve chance, né, na Série B inteira, ele não teve oportunidade de jogar. Isso é inexplicável quando outros caras que provaram muito menos tiveram mais minutos. O Patrick teve mais minutos na Série B do que o Miguelito. E aí eu entendo, né, quando o Juliano falou, né, pô, ele tem que mostrar um pouco mais no treino, tem que entregar mais intensidade, mas, pô, o cara também, né, tem que ter um minutinho ali pra entrar na dele, né, não ficar entrando largado no campo. Então, cara, merecia mais oportunidades, né? Acho que o Santos, que trata tão bem jogadores de base historicamente, tá pecando um pouco em relação a esse jogador, que já mostrou que tem bola pela sua seleção e, enfim, contra grandes adversários tá fazendo bonito. No Santos, E tem não aquela serve. questão, né, você acha que, pô, um moleque não vai vingar, não vai virar um raio na Vila? Pode não virar. Exato, Tendência mas é que não vire, inclusive. pelo menos, bota o cara, porque vai que alguém chega e fala, pô, quanto custa? Pois é, pensamento de gestão dos garotos também, Exato, né? porque tá Grandes precisando de lendas. dinheiro. Os times brasileiros precisam disso, Exato. no geral. Quem que vai oferecer dinheiro pro Santos? Jair, Sherman, só que são 2 jogadores de defesa. Sim. Eles não vão sair por 40 milhões de euros. Não, o Santos não tem um atacante da base sendo utilizado. O único que foi utilizado na Série B foi o Patati, foi vendido para Israel, que também era um cara que era bem abaixo, a gente entende aqui. Então, realmente Por sinal, pouquíssimas né, oportunidades. no Patati, que felizmente não aconteceu nada, mas um dos ataques que teve em Israel, você viu o que aconteceu, né? Não Ele vi. tá ouvindo música alta, ele não viu que tá tocando a sirene informando o ataque. Você tá brincando. Cara, o Wesley Patati, Tá vivendo o mundo da lua mesmo. que no Santos reclamou de ter que pegar ônibus para ir para Londrina. Um dos episódios desse ano do Santos. De Série B que tá acabando, restam apenas 4 jogos e o torcedor já começa a pensar em um Santos mais forte, um Santos melhor pro ano que vem. E já pensando nisso, Soler, tem também a situação do Souza, que você citou jogadores jovens. É um Lateral, jogador que... né? o Bom Santos lateral, cara. bom lateral, Gosto que dele, gosto teve dele. oportunidades no ano. Apesar do Santos ter muitos nomes pela lateral, ele conseguiu seu lugar e o Santos já conversa com ele para uma renovação. O contrato dele vai vencer no final do ano. Jogador de mercado, apenas 18 anos de idade. Um bom nome, a renovação dele tá bem encaminhada também. Boa. Mais alguma coisa? Do Santos aí,